Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção nós estamos reunidos no nome do Senhor, com o intuito de glorificá-lo. Eu vou repetir essa frase por algumas vezes ainda em cima desse púlpito. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Mateus. Hoje nós daremos início a uma nova série de exposições aqui na igreja, sermões dominicais, em que nós falaremos sobre esse Evangelho, que é o evangelho mais sistemático que nós temos. Os assuntos que aqui estão no Evangelho de Mateus não foram colocados, em grande parte, de maneira sequencial, ou seja, de maneira cronológica, mas Mateus sintetiza os assuntos para que assim ele pudesse agrupar os temas e trabalhar melhor. Esse é um evangelho maravilhoso, um evangelho que trata a respeito da vinda do nosso Senhor, e eu gostaria de expor com os irmãos, começando no Mateus capítulo de número 1, e hoje o nosso texto, enorme, apenas o versículo 1, e nós veremos o que Deus há de falar aos nossos corações. Evangelho, no qual escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo 1. Damos início a essa série, O Rei entre Nós. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Repetindo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pai, muito obrigado pelos louvores que foram entoados ao teu nome. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor tenha se agradado dos cânticos que nós ofertamos ao teu santo nome. E neste momento nós assentamos para ouvir a tua doce e poderosa palavra, e pedimos que o Senhor assim fale conosco. Que em nome de Cristo Jesus, todos que aqui estão possam ser cheios do teu Santo Espírito. Esse é o meu pedido como ministro diante da tua palavra, diante da tua casa. Ajude-me, Pai. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu me chamo Alisson Keiter Ribeiro. Eu sou filho de Joel Bonifácio Ribeiro e de Valdirene Fontoura Ribeiro. Do lado paterno, os meus avós são Antônio Bonifácio Ribeiro e Enedina Claudina Ribeiro. Diferente, né? Os maternos são Valdir Alves Fontoura e Maria Bento Fontoura. Puxando um pouco mais, eu chego até os meus bisavós, que da parte de pai eram índios caboclos. Essa é a minha ascendência. Da parte do meu pai eram índios caboclos, ou seja, índio que se misturou com o povo branco. A minha tataravó era uma índia legítima, que inclusive foi tirado da beira do rio, uma história bastante interessante, fica para depois. Já da parte da minha mãe, os meus bisavós eram descendentes de italianos, sendo meu tataravô um italiano legítimo. E olhando para mim, você consegue perceber muito claro, né, de que lado eu tenho mais características. É muito forte em mim a presença italiana, né? Muito forte em mim. Quase um europeu, né? Pelos traços. Os traços são muito evidentes. Meus irmãos, nós brasileiros, nós não damos muita importância para genealogias. Dificilmente você vai ver alguém correndo atrás do seu parentesco, né? Pelo menos por honra. Dificilmente isso acontece. Pode ser que a pessoa corra com os fins de tentar, por exemplo, uma cidadania em outro país, mas não querendo realmente saber a respeito dos seus antepassados, das histórias daqueles que já se foram. Nome com significado, então, nem se fala. Nome com significado para nós não tem propósito nenhum. O ocidental, e aí não é só brasileiro, né? O ocidental, de maneira geral, ele escolhe nome por gosto. É isso, Fernando. Escolhe nome por gosto. Eu sou Alisson Keiter, mas meu nome seria Keiter Alisson. Keiter Alisson. E aí, olha que enconha, né? Que seria Keiter Alisson. O Keiter, para os irmãos terem ideia, é alemão. Pastor, o senhor tem alguma ascendência alemã? Nenhuma. Mas meu pai olhou e falou assim: Keiter, tá aí. Gostei. Meu pai militar, tinha um oficial que tinha esse nome, ele achou interessante. Keiter, vai chamar inclusive Alisson, vai chamar Keiter Alisson. E a minha mãe, Joel, por quê? Por que o senhor vai fazer isso? Sei lá, achei bonito, né? E a minha mãe tentou, convenceu, lutou ali, pelo menos ficou Alisson Keiter, colocou o Alisson na frente e deu tudo certo. Irmãos,
para nós, genealogia, nomes com significados, a gente não tem muita importância com isso. Mas para o judeu, genealogia, nome com significado, era algo da mais alta estima. Era importante, porque, por exemplo, no caso da genealogia, depois da conquista da Terra Prometida, no caso de Canaã, cada família tinha o seu espaço demarcado. Se alguém viesse a se estabelecer num outro território que não fosse o seu próprio, essa pessoa poderia ser considerada ou um desertor, porque ela saiu da família e está indo para outras terras, ou ela poderia ser considerada também uma invasor de terra alheia. Se você fosse vender o seu lote, você precisava apresentar um comprovante da sua genealogia. A sucessão real, ela passava pela família de Davi, ou seja, pela linhagem davídica. Depois da volta da Babilônia, uma pessoa que quisesse servir como sacerdote no templo, como era assim ordenado, essa pessoa ela tinha que provar que era de linhagem sacerdotal. Do contrário, ela seria excluída daquele ofício. Nos primórdios da nova dispensação, ou seja, já olhando aqui para essa transição do Evangelho de Mateus, a gente lembra de um censo que foi feito, certo? E dentro desse censo, esse alistamento geral, a gente vê principalmente lá em Lucas 2, requeria um conhecimento dos seus ancestrais. Você vinha conforme a sua casa. Enfim, irmãos, para nós não tem muita importância, mas para eles tinha demais. Basta você ver o quanto de descrição de genealogias nós temos na Bíblia. Já reparou já viu isso já? Quantas genealogias nós temos? Então a gente passa por aquilo, você faz aquela leitura, para eles aquilo era extremamente importante. Agora, imagine o seguinte comigo, você vai escrever um livro para esse povo que valoriza essas coisas e você precisa que eles saibam quem ele é de verdade. Você precisa que eles saibam que o protagonista é um camarada de linhagem real, um rei legítimo. Aliás, o rei. Ele é o rei. O que você faria para poder mostrar para esse povo quem ele realmente é? Por onde você começaria? Obviamente, o que está diante de nós, mostrando a sua linhagem, a sua genealogia, o seu nome. E é o que está aqui diante de nós nesse texto. Mateus, irmãos, ele escreve o seu evangelho para judeus. E essa apresentação da genealogia, do nome do nosso Senhor, tem como objetivo, irmãos, principal, mostrar as credenciais de Jesus como o Salvador prometido pelos profetas e esperado pelo povo. Eu quero que os irmãos se atentem a uma informação importantíssima sobre esse nosso início aqui. Meus irmãos, você está aí em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1. O que você tem do seu lado esquerdo? Olha aí, olha na sua Bíblia, o que você tem? Do seu lado esquerdo, você tem uma página em branco, provavelmente a sua página está em branco. Esse é um período chamado de período interbíblico. Meus irmãos, houve um silêncio profético entre Malaquias até o início aqui de Mateus, há um silêncio profético de 400 anos. Depois de Malaquias profetizar, sendo o último a falar, nós temos 400 anos de história, em que o povo de Israel, que tinha voltado de cativeiro babilônico, e não tinha conseguido se estabelecer como... Irmãos, Israel sequer é nação. Está subjugado, debaixo do poderio de Roma. A situação, irmãos, nesse período interbíblico é caótica. O povo tem que pagar para viver. É uma situação assim, horrível. Para aquele Israel, irmãos, de outrora, que era visto como o povo de Deus, que tinha feito grandes coisas, está agora debaixo daquele jugo. E principalmente com aquela sede no seu coração, da promessa que tinha desde os seus antepassados, as promessas, desde Gênesis 3,15, em que um filho de uma mulher esmagaria a cabeça da serpente, do ungido que viria para poder restaurar Israel, restaurar a glória de Israel. Eu quero que os irmãos imaginem como que é estar no meio daquele povo, ansiando pela vinda do Messias, pela vinda daquele que restauraria, que traria paz novamente ao povo de Israel. E agora, o que está diante de nós é Mateus dizendo para eles, chegou. Chegou. Quem? Aquele. Qual? Aquele que a gente esperava. Aquele que foi prometido. Chegou, está diante de nós agora. Mentira, estou te falando. E ele vai apresentar aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos olhar
para isso. O que esse versículo tem, irmãos, de curto, ele tem de profundo. Para nós, a gente pode fazer uma leitura rápida, ok, nós estamos do lado de cá da graça, não nos importamos muito com genealogia, não nos importamos muito com o nome, mas esse início de Mateus, irmãos, causa um impacto no coração daqueles que o viam. Por quê, pastor? Porque o que ele vai apresentar é maravilhoso. Primeiro, eu quero destacar 5 pontos aqui, bem breve para nós. 5 pontos aqui. Primeiro, ele começa assim, chutando realmente tudo, jogando lá para cima. Nosso texto começa da seguinte maneira: livro da genealogia. Livro da genealogia. Aqui é Biblos Genésios, que aqui é o seguinte, é o livro do princípio, livro do início, como Gênesis mesmo. A palavra vem de Gênesis, de início. A fórmula livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, olha como que isso aqui é parecido. E eu quero que você vai comigo. Lá em Gênesis 5, no versículo 1. Olha para você ver, irmãos, como que a gente está tendo uma mudança completa de paradigmas, de Antigo para Novo Testamento. Olha para você ver, Gênesis capítulo 5, versículo 1. E como que as coisas se conectam aqui. Olha só o que o texto vai dizer para nós. Gênesis 5, 1. Deixa marcado aí em Mateus, tá? O texto diz, esse é o livro da genealogia de Adão. E quando a gente olha para Mateus, a gente vê, livro da genealogia de Jesus Cristo. Mateus, irmãos, começa jogando as coisas lá para cima. Para nós pode parecer que não tem muito significado, para o judeu tinha demais. É simplesmente o início, irmãos, de uma nova dispensação, de uma nova era. Poxa, irmãos, é o primeiro que é citado para nós, Gênesis 5, é o primeiro homem, é Adão, representante da raça humana, não é qualquer cara. E olha que maravilha, que maravilhoso que está diante de nós. Gênesis nos apresenta o primeiro Adão, Mateus nos apresenta o último Adão. O primeiro Adão foi o cabeça da primeira criação, ou seja, da criação física. E Cristo é o último Adão, é o cabeça da nova criação espiritual. É isso que está diante de nós. Esse contraponto da teologia bíblica, mostrando Antigo e Novo Testamento. Mostrando que aquele era o Adão criado com o corpo humano. Esse é o último Adão. E eu quero que vocês se atentem para ele, para aquilo que vai ser falado. E aí eu imagino como numa cartela de bingo, certo? O judeu olha e fala assim, livro da genealogia tem uma característica. Lembramos que nós estamos vendo as credenciais de Jesus para ser quem de fato ele dizia ser. Aquilo que os seus profetas, aquilo que os seus discípulos diziam ser. Ok? Xizinho na cartela do bingo. Segunda coisa, o nome. O nome é um livro do princípio da Gênesis, mas é do princípio da Gênesis de quem? De Jesus. E aí entra o destaque do nome. Jesus, irmãos, é a forma grega do nome hebraico Yeshua, ou Josué, ou Joshua, tá? Que nós temos aqui também entre nós, e significa o Senhor salva. O Senhor salva. O nome de Cristo, o nome de Jesus aponta para aquilo que ele veio fazer. Ele veio salvar os homens dos seus pecados. Diferente do meu nome, o nome de Jesus ele é dado pelos pais, não é dado pelos pais por puro gosto particular. Mas, irmãos, apontava para a sua missão. Inclusive, não foi nem os pais que deram o nome. Não foi nem José nem Maria que deu o nome. Foi o próprio Deus. Quando Maria ficou grávida, um anjo apareceu em sonho e lhe disse para chamar a criança pelo nome de Jesus. Por quê? Porque ele ia salvar o povo dos seus pecados. A gente vai trabalhar esse texto mais para frente. O nome de Jesus, irmãos, era mais do que um sinal. Ele era o Messias, o Salvador prometido. Jesus, ele não tinha sobrenome. No tempo de Jesus era muito comum de que a pessoa tivesse um nome próprio, tá? Sem sobrenome. Para diferenciar as pessoas com o mesmo nome, identificavam com alguma coisa relacionada à sua vida, ao seu trabalho, à sua família. Então, por exemplo, nós temos Jesus, e aí pode ser identificado com o seu título. O título poderia ser Davi, o rei, certo? Poderia ser, por exemplo, Samuel, o sacerdote. Poderia também se identificar com a sua profissão. Poderia ser o carpinteiro, ou poderia ser o coletor de impostos.
A sua terra natal também poderia ser algo para poder identificar essa pessoa. Então, poderia ser o gadareno ou o de Nazaré. Na sua família, pode ser também, como filho de Zebedeu ou filho do carpinteiro. Poderia ser com características físicas, como o cego Bartimeu. Jesus, irmãos, era um nome muito comum entre os judeus. Por isso, Jesus é identificado no Evangelho como o carpinteiro, o nazareno, o filho do carpinteiro, o filho de Maria ou o mestre. E isso ajudava a distinguir Jesus dos outros homens que tinham o mesmo nome. Mas eu quero que os irmãos foquem naquilo que o texto vai trazer, né, do significado do nome, que é Jesus salva, ou seja, ele veio para salvar. Mas pastor, peraí, não, mas Jesus tem sobrenome, não é Jesus Cristo. Não, Cristo não é sobrenome. Esse é o terceiro ponto. Cristo não é sobrenome, mas Cristo é uma função, Cristo é a missão de Jesus. Cristo significa ungido, o Messias. Na Bíblia, a unção era um sinal de que alguém tinha sido escolhido por Deus para uma missão especial. Ungido, irmãos, era alguém dedicado ao trabalho de Deus. Várias pessoas foram ungidas por Deus no Antigo Testamento, a gente lembra disso. Davi, por exemplo, Davi foi ungido como rei de Israel, dedicado a liderar o povo de Deus de maneira correta e temente. Jeú foi ungido como rei de Israel, para fazer a vontade de Deus. Eliseu, ungido como profeta. Arão e os seus filhos, ungidos como sacerdotes para servir no tabernáculo de Deus. Enfim, Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, ou seja, aquele que foi separado com uma missão especial, com um fim especial, salvar os homens dos seus pecados. Então, não é como Alisson Keiter, Jesus Cristo, não. Cristo de Jesus é de fato aquilo que apontava para quem ele era, o ungido, o separado de Deus, o Messias, que os profetas haviam profetizado no Antigo Testamento. E aí, irmãos, olha só o que nós temos. Nós temos aqui diante de nós, livro da genealogia, que os irmãos já pegaram bem, livro da genealogia, está dando início ao novo tempo, espelhando aquilo que a gente vê lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos simplesmente aquele que era o primeiro dos homens. E agora nós estamos vendo aquele que é o primeiro dos homens de uma nova geração, de uma geração espiritual. Nós temos livro da genealogia de Jesus, que é o quê? Aquele que salva, que veio para salvar, o Salvador. Cristo, por ser a sua missão. E aí nós temos aqui no nosso texto dizendo para nós, filho de Davi, filho de Abraão. Permita-me só inverter para poder mostrar por que coloca esses dois nomes aqui em específico. E tem um porquê. Jesus é filho de Abraão. Em que sentido? Irmãos, para que os judeus eles reconhecessem Jesus como Salvador, enviado por Deus, eles precisariam ter, irmãos, a certeza de que Jesus também pertencia ao povo escolhido pelo Senhor. E agora uma pergunta. Quem é o homem que Deus disse para ele assim, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer isso, e isso, e isso, e a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A quem é dito, a quem é proferido essas palavras? Que Deus fala essas palavras? Com um homem chamado Abraão. Quem era esse homem que dá início ao povo de Deus? Esse homem chamado Abraão. Por isso, irmãos, Mateus, logo de cara, apresenta Jesus como o filho de Abraão. Ou seja, Jesus é membro do povo eleito que tem Abraão por pai. Mateus já identifica Jesus como um dele. Lembra? Ele está escrevendo para os judeus. Ele precisa mostrar de que Jesus, na sua descendência, na sua ascendência, ele é aquele que de fato vem, irmãos, cumprindo os requisitos. E Jesus é filho de Abraão. Mas não só isso. O versículo também diz que ele é filho de Davi, aquele que vem posterior a Abraão. Por quê? E por quê? Irmãos, o Salvador, enviado por Deus, não deveria ser apenas pertencente ao povo de Israel, mas também da descendência de Davi. Precisava reinar sobre Israel. Por isso, Mateus aqui, irmãos, também se apressou em demonstrar que Jesus é o filho de Davi. E dessa maneira, ele deixava claro que Jesus poderia reinar sobre os judeus, uma vez que, sendo filho de Davi, ele pertencia à linhagem real. Se um rei, olha só,
se um rei deve ser anunciado como rei, se é para ser crido como rei, ele deve ter credibilidade em tudo. Se alguém deve aceitar o fato de que ele é, na verdade, quem diz ser um rei, então o livro deve começar com a prova de que ele pertence, de que ele consegue, de fato, irmãos, reproduzir todos os requisitos necessários. E Jesus também é filho de Davi. Havia uma linhagem em Israel, uma linhagem real em Israel, através de Davi. Quando a gente olha lá em 2 Samuel, no capítulo 7, Deus tem essa conversa com Davi, dizendo que, através do profeta Natã, que seria através dos lombos de Davi que veria o rei, que finalmente reinaria Israel e estabeleceria, irmãos, um reinado eterno. As pessoas logo pensaram que poderia ser o filho sucessor de Davi, certo? Ou seja, no caso, Salomão. E isso não se cumpriu em Salomão. E assim, muitos esperaram que um nascido da semente de Davi cumprisse essa profecia. E Jesus é esse homem. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Deus escolheu, irmãos, José e Maria para serem pais adotivos do nosso Senhor Jesus, para poder cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Como descendente de Abraão, Jesus era um herdeiro do pacto. Era da família de Israel. Como descendente de Davi, ele tinha direito ao trono por herança. Então, assim, mediante o propósito do texto, o propósito de Mateus, de apresentar Jesus cumprindo o checklist daquele que seria o Messias, se a gente pudesse escrever de uma outra forma, Mateus poderia dizer assim: abram alas, o rei prometido está entre nós, o descendente de Abraão, o filho de Davi, o herdeiro da promessa, o Messias, o ungido, o Cristo chegou, ele tem as credenciais, e eu vou contar para vocês a história dele, que prova quem ele é de fato, e nós vamos ver isso nas próximas mensagens. Eu gostaria de trazer uma aplicação ao nosso coração, mediante esse texto, que é introdutório desse evangelho maravilhoso que está diante de nós. Meu irmão, como os judeus, nós aqui estamos também. Como? Esperançosos. Não mais pela vinda de Jesus, mas pelo retorno de Cristo Jesus. E ele nos deixou essa promessa. Cristo nos deixou a promessa, irmãos, de que ele voltará. E eu não sei se você tem mais essa expectativa, tem? Do retorno de Jesus? Às vezes, a gente se ocupa com tantas coisas nesse mundo, que a volta de Jesus já... Tá bom, se voltar, voltou, se não voltar, beleza. Vou tocando a minha vida, vou guiando o meu barquinho. E não tem que ser assim. Nós precisamos, irmãos, ter o anseio pela volta, pelo retorno de Cristo Jesus. E aquilo que havia no coração dos judeus naquele tempo, sabe, irmãos, aquele senso de opressão. Puxa, Senhor, as coisas não eram para estar assim. Meu irmão, você assiste 5 minutos de jornal, não sei se precisa disso tudo, não. 5 minutos de jornal e bate uma angústia. Já assistiu? Já, Vera? Você assistiu e fala assim: Jesus, volta logo. Ô Senhor, não aguento mais. Senhor, volta. Tem miséria. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente acorda pela manhã e fala: não voltou ainda não. Senhor, volte, Senhor. Volta. E no nosso coração, irmãos, bate esse mesmo anseio. Esse mesmo anseio. Os irmãos podem ter certeza. O Filho bendito de Deus já pisou sobre a face da terra. E no momento em que nós menos esperarmos, como a palavra assim fala, o Senhor há de surgir no céu com poder e glória. E nós aguardamos esse dia. Como os profetas falavam antes da chegada do Messias, animando o coração do povo com esperança, para poder falar assim: aguarda, ele vem, aguarda, ele virá. Essa é a palavra para mim e para você aqui nessa manhã. Aquele que prometeu que viria, veio. Aquele que prometeu que vai voltar, irmãos, bem breve estará conosco. Bem breve estará conosco. E digo mais, Jesus é realmente aquele que prometeram. Aquele que prometeram para nós. Você já colocou a expectativa em algo e depois você se frustrou por não ser do jeito que te anunciaram? Nas férias agora eu tive essa oportunidade. Me falaram tanto sobre ostra. Ah, que come ostra, porque ostra é aquilo, é uma delícia, uma delícia. Irmão, não foi do jeito que me contaram, não. Não foi do jeito que me contaram. Ah, tem um caldinho, você saliva. Irmãos, não é assim, não é. E eu fiquei frustrado, eu confesso para os irmãos. Mas com Jesus isso não vai acontecer.
Quando o Senhor surgir nos céus, irmãos, irmãos, aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que você ainda não imaginou, irmãos, o céu de glória que Ele tem preparado para nós é uma coisa extraordinária. E é real. A promessa, a vinda do nosso Senhor, ela é real. E trazendo aspectos do nosso texto, talvez você não saiba a sua genealogia, não importa. Naquele dia, o que virá no seu documento vai ser Pastor Rubens, filho de Deus, entrar para os portões celestiais. Gabriel, filho de Deus, entrar para os portões celestiais. É isso. Dentro da nossa genealogia, nós não sabemos quem são os bisavós, sabemos quem são os tataravós, mas na grande família da fé, todos nós somos herdeiros da promessa de Cristo Jesus. Se isso não enche o seu coração, eu não sei o que mais vai encher. Não sei o que mais vai encher o seu coração. Senhor, a minha família nessa terra, ela é assim, ela é assada, mas a família celestial, ela é comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a palavra para o meu e para o seu coração. E o nome, pastor, e o nome, que o nosso nome aqui não importa. Naquele grande dia, amados, você vai receber uma pedrinha branca com o seu nome. Só você e o seu Senhor sabem. Um novo nome dado pelo nosso Rei. O nome, irmãos, o nome. O principal é aquele que está acima de todos os nomes. Mas ali estará o nome, um novo nome que Cristo há de dar para mim e para você. Nós temos promessas gloriosas. E Mateus, desde o início aqui, deixa claro, é Ele. É Ele. Chegou. E eu digo para os irmãos, é Ele. Veio, esteve entre nós, morreu, ressuscitou e em breve cumprirá a sua promessa de retorno. Você crê nisso? Fique de pé, eu quero orar com você.